Estou aqui morrendo de calor. Tirei o casaco, puxei a blusa, porque, nossa, o sol esquenta demais. E tô andando com calma. Sempre passa um povo aqui andando correndo. Só que se eu fizer isso, eu passo mal depois. Já andamos isso tudo aqui, ó. Ainda tem mais. Até esse momento, eu estava bem, eu estava tranquila, sentindo coisas que eram normais, que eu já conhecia, que eu sabia que era o básico ali da altitude, que era ficar mais ofegante, ficar mais cansada, ficar com uma pressãozinha ali na cabeça. Eu tinha sentido isso várias vezes antes, e eu sabia que eu ia sentir aquilo de qualquer jeito ali, porque eu tava caminhando, é uma caminhada que é um pouco íngreme, então absolutamente normal. Mas eu vou explicar pra vocês algumas coisas pra contextualizar, pra vocês entenderem, até mesmo pra se você quer fazer essa trilha um dia, você saber, você ter essa informação, ou então simplesmente se você for uma pessoa curiosa, quiser saber, eu vou explicar aqui. Primeiro de tudo, a trilha, ela vai dos 4.800 metros de altitude até os 5.200 metros. Só que cerca de uma hora mais ou menos que a gente anda, uns 3, 4 quilômetros por aí, nos vídeos vocês conseguem perceber que parece ser uma reta. Quando a gente vai andando, a gente vai sentindo que é íngreme. Algumas partes são mais retas, outras são um pouquinho mais íngreme, mas assim, é levemente íngreme. É tipo assim, no final que tem uma parte que é uma escada, que é realmente íngreme mesmo. A gente vai subindo meio que aos poucos a altitude. Só que já os 4.800 metros já é bastante. No momento que eu desci do carro, eu já senti o impacto dessa altitude. A gente vai subindo com o carro a montanha até chegar nessa parte que começa a trilha. Vai ter várias casinhas, tem banheiro, tem gente vendendo coisa, mercadoria, tem a parte lá que paga a entrada. Nessa parte também começa as pessoas com os cavalos, os locais lá tem os cavalos, eles fazem o trajeto tanto todo, como você pode pegar no meio do caminho, você pode descer com o cavalo, enfim. E aí tem duas trilhas, a trilha que a gente caminha normal e a trilha que vão os cavalos. Como eu sabia, né, eu sei bastante sobre altitude porque eu moro aqui no deserto do Atacama, estou passando na verdade uma temporada aqui, foram 6 meses morando aqui, trabalhando com turismo aqui, então eu entendo sobre altitude porque aqui a gente tem um turismo de altitude, inclusive eu já fiz um vídeo explicando sobre altitude, não é necessariamente bicho de 7 cabeças, mas também é algo que é importantíssimo vir pra cá, ir pro Peru, ir pra esses lugares que tem altitude com informação. E eu tinha informação, eu sabia que quanto mais alto a gente fica, menos oxigênio a gente tem, mais ofegante a gente tem, mais dor de cabeça a gente pode ficar. E eu tava há dias já me preparando pra isso. Então, na caminhada, eu já sentia, né, ficando ofegante. Em alguns momentos eu diminuía o passo, em alguns momentos eu parava, respirava mais fundo, sempre controlando a respiração. Durante a trilha, a gente vai vendo muitas pessoas andando rápido, tranquilamente. Essas pessoas, elas geralmente são pessoas que já cresceram em montanha, já fazem montanha há muito tempo, são montanhistas, estão acostumados com altitude, estão acostumados com trilha de montanha, de alta montanha. A maioria dessas pessoas ou são europeias ou são norte-americanas e, enfim, essas pessoas realmente já estão com o corpo muito mais preparado para esse tipo de programação. Não dá para ficar se comparando, né? O nosso roteiro foi pensado justamente para que a Montanha Colorida fosse a última coisa que a gente fizesse e a gente tivesse dias para o corpo aclimatar, ou seja, para o corpo acostumar com a altitude. Só que a gente tava pegando a altitude de 2.400 metros, que é Machu Picchu, 3.500 metros, que é Cusco, e a maioria dos sítios arqueológicos ao redor de Cusco. 5.200 é diferente. Se você já pegou esse tipo de altitude, comenta aqui, porque com certeza você sabe do que eu tô falando. Eu já tive experiências muito ruins com altitude, já passei muito mal nos 5.000 metros de altitude por conta de não estar preparada. Já fui para os 5.000 metros estando preparada e fiquei muito tranquila, porém eu nunca tinha feito trilha nos 5.000 metros, nunca tinha caminhado uma hora, então pra mim aquilo ali continuava sendo um desafio. Esse dia ele começou meio atordoado, eu não lembro exatamente o horário que a gente marcou com o guia, mas foi antes de 6 da manhã, 5 e alguma coisa. Na noite anterior eu tinha pedido pro hotel separar café da manhã pra gente, pra mim, pra a outra menina que tava comigo, fazer uma sacolinha com algumas coisinhas ali de café da manhã. Chegou de manhã, eu falei pro carinha, o senhorzinho que tava lá na recepção, falou assim, o nosso café da manhã e tal. Aí ele, o guia deixou aqui não sei o que lá, um guia. Eu fiz, que guia? Só quero café da manhã, tipo, do hotel, não tem nada a ver com guia. Ele deu pra mim, pra outra menina,
E aí depois eu vi que tinham outras sacolas lá. E quando o guia chegou, ele foi direto na recepção, pegou as sacolas e saiu correndo, porque ele tava realmente com pressa. Vamos, gente, vamos, vamos. Porque a Montanha Colorida fica, tipo, 3, 4 horas de Cusco. Então é muita estrada, entendeu? Que a gente precisa pegar. Então o guia, ele realmente tava com pressa. Eu perguntei, tipo, sim, mas pera aí. O que é isso? Você pediu o café da manhã? Eu não tô entendendo. Na agonia dele, ele não respondeu. E aí só foi me responder no carro. Que, na verdade, ali era o nosso almoço. Não era o nosso café da manhã. Eu fiz... Mas eu já comi. Tipo, eu... já comi, porque eu achei que era o café da manhã do hotel, porque eu pedi ontem. Aí ele falou assim, não, então é o seguinte, coma, e aí na hora do almoço a gente vê o que a gente faz, a gente dá o outro jeito. Aí eu, tá bom, beleza. Porque eu não posso ficar sem comer. Fiquei nervosa na hora que ele falou que era o almoço, e eu fiquei tipo, ferrou, né? Agora eu não tenho mais almoço, porque eu já comi o negócio. Era um sanduíche lá, tinha outras coisas também, não era só aquilo. Aí a gente parou pra tomar um café no meio do caminho, só um café mesmo, que o guia fez no carro mesmo. E depois a gente subiu pra chegar lá na Montanha Colorida. Eu já cheguei lá meio enjoada, porque eu enjoo em carro. Eu comi meio rápido, comi no carro. Já teve um estressezinho, e esses estressezinhos, ainda mais de manhã cedo, que eu sou péssima de manhã cedo, eu já tava meio enjoada, já tava meio coisa assim, eu já tava meio com medo. A gente parou pra ir no banheiro, todos nós, éramos 4, né? 3 passageiras, né? 3 turistas e o guia. Turista vírgula, né? Porque eu estava trabalhando, mas enfim. Nesse momento do banheiro, uma das meninas, provavelmente ela falou com o guia que queria ir já ir andando e foi andando na frente. Não sei porque nessa hora eu tava no banheiro, quando eu saí eu já vi que ela tava lá embaixo. E aí foi eu, o guia e a outra moça andando. Ela viu o cavalo e fez, eu quero ir de cavalo. E aí o guia parou, chamou o moço, ajeitou tudo pra ela. E eu fui andando um pouco mais pra frente pra poder gravar ela passando de cavalo. Ela foi no cavalo, depois ele me alcançou. E aí ele já passou na frente, assim, já ficou mais à minha frente. Isso aí eu acho que a gente já tava mais ou menos na metade do caminho. Eu comecei a sentir a minha cabeça estranha. Quando eu tava meio que prestes a perder os sentidos, o meu corpo não estava cansado, mas eu tava sentindo a perna, às vezes, bambear um pouco. Eu tava com um pouquinho de dor de cabeça, uma pressãozinha na cabeça, mas isso é normal, já tava sentindo isso desde a hora que eu saí do carro, porque, enfim, eu fico assim realmente na altitude. E só que eu comecei a sentir que eu ia perder os sentidos, que eu ia a qualquer momento desmaiar. Chamei o guia, perguntei pra ele até onde que a gente conseguia ir de cavalo, pra ver se valia a pena eu pegar o cavalo ou não. Eu não queria pegar o cavalo desde o início, porque eu tenho pena dos cavalos, né? Eu não acho muito legal. E eu perguntei isso pra ele, ele falou, tá ali e tal. Aí eu, tá bom. Aí fui caminhando. Quando eu parava de caminhar, ficava bem. Eu respirava, ficava bem e ia caminhando de novo. E aí eu percebi que caminhando eu tava ficando mal. E quando eu parava, eu ficava bem. Então eu fiz, é melhor ir de cavalo. E aí, só pra vocês terem noção, como esse caminho que eu fiz de cavalo foi mais curto, as pessoas, elas cobravam no início da trilha 90 soles, que é a moeda lá do Peru. Quando a outra moça, ela pegou o cavalo, eu acho que cobraram dela uns 60, 70 soles. Nesse momento, a mulher já tava oferecendo 20. Então, realmente, era um trecho muito menor. Em alguns momentos, ele perguntava, como é que tá a respiração? Tá bem? Tá. E realmente, a respiração tava ok, só tava ofegante em alguns momentos. Eu respirava fundo, parava e pronto, e ficava tranquila. Mas a cabeça que começou a dar ruim mesmo nessa hora. E aí eu subi no cavalo e comecei a ir. Nessa hora do cavalo, eu fiquei bem, eu fiquei tranquila. E eu fiz, nossa, que bom que eu peguei o cavalo agora, porque eu senti realmente a diferença. Os sentidos voltaram, a cabeça voltou ao normal. Desci do cavalo. 3 passos depois, eu estava sentindo a mesma coisa, novamente. Aí, a primeira lugar que eu vi pra sentar, eu sentei, porque nessa parte do cavalo, parava num lugar que era plano, até onde os cavalos iam, e aí depois de lá a gente precisava ir andando, porque logo depois tinha uma escada, e aí o cavalo realmente não sobe a escada. Eu parei nessa parte plana e fui andando. Senti esse negócio, sentei, aí eu vou beber água. Bebi água, fiquei tranquila, aí eu fiz, tô de boa. Levantei, comecei a andar. Cada passo que eu dava, voltava aquilo tudo. E aí eu fiz, gente, ferrou minha vida, porque agora eu estou sozinha. O guia estava na outra trilha e eu olhei, eu fiz, eu fui mais na frente, a trilha é um pouco mais longa, então ele vai demorar um pouco mais pra chegar até aqui. A que foi primeiro de cavalo, ela já tava lá em cima. Eu vi ela descendo do cavalo quando eu tava chegando perto, assim, já da parte de descer. Eu já tinha visto ela descer do cavalo e já subir, então eu não tinha como gritar ela, alcançar ela, porque a gente já tava longe. E a outra menina, ela tinha ido andando na frente, eu imaginei que em algum momento talvez eu até
até cruzasse com ela ali. Eu pensei, vou sentar um pouco aqui e vou ver se o guia aparece. Essa parte, ela já era mais em cima. Eu ficava olhando pra ver se eu achava o guia. E o guia, ele estava com um casaco verde, então tava com uma roupa muito específica. Dava pra eu reconhecer ele de longe e nada de eu achar esse guia. E aí isso começou a me bater desespero. Como eu sentava e ficava bem, eu levantava e andando um pouco mais, sentava de novo em algum outro lugar, em alguma pedra. Eu acho que eu fiz isso umas 4 ou 5 vezes. Eu dava 3 passos, eu precisava sentar de novo, porque eu tava ficando ruim. E aí eu pensei, velho, ferrou, agora eu não vou conseguir subir isso aqui tudo, vou precisar do guia. Eu vi que tava com sinal na hora. Eu mandei mensagem pra ele, fulano, onde que você tá? Eu preciso de oxigênio. E não chegou a mensagem, provavelmente ele, né, não tava com sinal na hora. Eu consegui mandar mensagem pro meu namorado na hora também. E aí, na hora que eu mandei mensagem pra ele, eu desabei, comecei a ficar desesperada, comecei a chorar muito. E aí eu comecei a relembrar das experiências que eu já tive com altitude, do tanto que eu passei mal. Das outras vezes eu tinha alguém que podia me socorrer. A vez que foi pior de todos, meu namorado tava comigo, tinha outra pessoa que tava ali medindo a oxigenação do meu sangue. E eu, trabalhando com turismo no Atacama, já teve uma cliente minha que ela foi pro vulcão. Eu dei todas as recomendações pra ela, pra que ela se preparasse o corpo, e o corpo dela não sustentou. A amiga ficou bem, mas ela ficou muito mal. Teve uma amiga também que trabalhava com o meu namorado na agência que ele trabalha, que ela literalmente quase morreu nos 5.000 metros de altitude. A pessoa que socorreu ela falou pra ela, você quase morreu, falou depois, né? Essas situações, elas são minoria, elas são exceção. Não é todo mundo que passa mal, não é todo mundo que chega nesse extremo, principalmente se a pessoa tá preparada. Mas acontece, eu sabia que eu já tive problemas com altitude, que o meu corpo não gostava de altitude. Eu fui ali naquela trilha porque eu tava com um guia, queria também, né, superar as minhas limitações, porque eu ia ter dias de preparação, porque eu estava me preparando e porque também não era uma trilha que nem vulcão no Atacama, que é um pouco mais íngreme. Então eu achei que era mais tranquilo, eu achei que era mais reta. Chegou naquele momento ali que eu fiquei desesperada, né? Mandei mensagem pro meu namorado falando que eu tava desesperada, eu não conseguia encontrar o guia, então ali começou a bater o emocional. E, gente, nos 5.000 metros de altitude, e o oxigênio na cabeça? A gente não pensa direito. Nessa hora ali, que minha cabeça conseguiu raciocinar. Eu olhei, eu fiz, eu não tô achando esse guia. Aqui eu tô mais isolada, eu tô sozinha. Então é melhor eu ir pra parte da escada, que vai ter mais pessoas. Como eu, quando eu tô sentada, eu fico bem, eu vou andando o que dá, sento, ando o que dá, sento. E se eu passar muito mal, vai ter gente em volta, porque nesse lugar que eu tava não tinha gente mais de longe, eu teria que gritar a pessoa. E eu lembrei o quê? Que a moça que foi no cavalo de início, ela já tava lá em cima. Então eu vou ter alguém lá em cima. E tem outros guias lá também. Eu subia 2 degraus, parava, respirava, subia 2 degraus, sentava, bebia água, subia mais um pouco. E todo esse processo, ele foi feito aos prantos, chorando de desespero. E isso também olhando pra baixo, pra ver se eu achava o guia. Eu querendo pedir ajuda pras pessoas, querendo pedir socorro, só que simplesmente não dava, porque quem tava descendo rápido. Quem tava subindo, ou era essa galera que é montanhista e tava subindo rápido, ou eram guias que estavam com pessoas que estavam passando mal. E pessoas que estavam, tipo, muito esbaforidas. Então, assim, meio que não tinha quem eu falar. Eu olhava e fazia, gente, os guias que estão passando aqui, eles estão acompanhando as pessoas. Tipo assim, ele não tem como ele parar pra me acudir aqui. E aí eu pensei, eu vou do jeito que eu consegui, sem ultrapassar os meus limites, porque se eu estivesse ultrapassando o meu limite, nem ali eu tava mais. Mas como eu parava e eu ficava bem, eu sabia que dava pra andar um pouquinho mais depois. E aí eu fui fazendo isso na esperança de que o guia ia passar ali em algum momento, ou então que em algum momento eu ia chegar lá em cima. E aí lá em cima eu daria pra pedir socorro pra alguém. Quando eu cheguei lá em cima, nessa hora eu já tava me tremendo, pressão lá embaixo, me tremendo, eu não sei de onde eu tirei forças, a minha cabeça assim completamente aérea, fora de mim. Cheguei lá em cima, eu olhei pra aquela montanha com raiva. Inclusive, na parte da escada, teve uma hora que eu levantei, que eu tava bem, né? Vi um casal tirando fotos na escada. Eu vou pedir pra eles tirarem uma foto minha, aproveitar que eu tô bem nesse exato momento, pra eu ter um registro. Porque se eu desistir, eu pelo menos tenho uma foto aqui. Aí eu tirei essas fotos aqui pra registrar. E eu tô assim, tipo, lutando pra sorrir. Quando eu chego lá em cima, eu tô assim, toda me tremendo. Eu cheguei, eu vi que tinha uma parte que tinha uns banquinhos. Sentei nesses bancos. Nesse momento que eu sentei,
eu tava tentando ficar bem, né? Tentando respirar, tentando ficar bem. Então eu não conseguia falar com ninguém, eu não conseguia pedir ajuda a ninguém. Eu tomava água, respirava. Eu tava muito mal. Eu tava achando que eu ia desmaiar a qualquer momento. Depois de uns 10 minutos, eu lá sentada, o Gui apareceu. Aí eu falei, fulano, eu preciso de oxigênio, eu tô muito mal. Aí ele olhou pra mim e fez, não tenho não. Aí eu, quê? Aí ele, eu não tenho, usei na outra moça lá, que lembra que eu falei que a outra moça, ela foi andando na frente? Então, ela passou mal no meio do caminho. E aí o Gui encontrou ela no meio do caminho, prestou socorro a ela. E aí eu fiz, tá, e agora? Eu tô passando mal, eu tô, tipo assim... Eu tava conseguindo falar, gente, mas eu não tava... a minha cabeça tava completamente fora de mim. E eu tava, tipo, toda me tremendo. E aí, nessa hora, me bateu o maior desespero, porque eu virei pra ele assim, e aí? Aí ele ficou, tipo... Aí eu fiquei muito puta e comecei a gritar loucamente com ele, dizer que ele tinha sido, que ele era muito responsável dele não ter mais oxigênio e tal. E aí o que é que ia fazer, como é que ele ia me ajudar ali. E ele ficou tentando tirar a culpa dele, e isso me dava muito mais ódio, muito mais raiva, porque ele argumentava assim, eu ia deixar a menina passando mal, e eu falando, não, óbvio que não, mas... tem outras pessoas, você tá sendo responsável por outras pessoas aqui, não é só ela. Então eu acho que ele também ficou com um pouco de raiva de mim, porque eu estava gritando loucamente, expondo ele ali naquela hora. Eu tava completamente fora de mim, assim, a cabeça, gente, fica sem sentido. Eu tava assim, completamente sem sentido. Tinha duas moças do meu lado, o guia delas chegou do lado perguntando como elas estavam. Eu virei pra ele e falei assim, você é guia, será que você poderia me ajudar? Eu tô passando muito mal, o meu guia não tem oxigênio. Ele falou, olha, eu também não tenho oxigênio, mas eu tenho isso aqui. Ele me ajudou com um negócio lá que eles chamam de água florida. Tem gente que diz que não funciona, só que às vezes ajuda até no sentido, um placebo, né? Mas é um negócio que você cheira assim, tipo um perfuminho, você borrifa assim, faz assim e cheira. Ele me ajudou a respirar de um jeito que me ajudasse a melhorar. Depois o cara saiu, ele me ajudou, eu fiquei um pouquinho melhor. E aí depois o Gui, ele tinha saído, provavelmente ele achou algum amigo, alguém lá, e ele voltou com oxigênio. E aí sim, ele me acudiu. E aí ele me deu oxigênio, colocou minhas pernas pra cima, fez várias coisas. Depois eu comi um chocolate. Eu já tinha comido antes, mas não tinha melhorado. Dessa vez eu comi de novo. Aí sim, eu fiquei melhor. Eu fui falar algumas outras coisas com o Gui. Eu acho que ele estava morrendo de raiva de mim. E aí ele foi extremamente grosseiro comigo. E eu fiquei putíssima. Mas naquela hora eu ainda estava em choque. Naquele momento ali, quando eu fiquei bem, somando o fato que eu briguei com o Gui, somando o fato que eu tava mal, que eu tava com lembranças na minha cabeça. No final, a outra moça que foi de cavalo, né, no início, ela tem uma energia muito mãezona, assim, porque ela, eu acho que ela tem filho da minha idade, inclusive. Ela tava 100%, porque ela tinha ido antes pro Atacama, então ela tava 15 dias viajando em altitude. E lá, aqui no Atacama, ela subiu um vulcão de 5.600 metros, então ela já tava muito aclimatada, o corpo dela tava muito acostumado. Aí ela veio, me veio e tal, viu que eu tava assim, tipo... Aí ela veio e me abraçou, e nessa hora que ela me abraçou, eu desabei. E aí eu comecei a ter uma crise de ansiedade, uma crise, assim, absurda, que eu achei que eu ia ficar sem ar. Uma crise de ansiedade de 5.200 metros me bateu mais medo ainda, mas depois foi passando aos poucos, né, ela foi me ajudando, e aí a gente começou a descer. A descida, ela é muito tranquila, a gente justamente tá descendo, eu já tava um pouco melhor, e aí a gente desceu e foi embora. O resto do dia eu passei péssimo. Fica mesmo a ressaca de altitude. Todas as vezes que eu vou pra altitude, eu fico com essa ressaca de altitude. Só que dessa vez tinha sido pior, não só por conta da altitude, mas por conta do cansaço também. A gente demorou 3 ou 4 horas pra ir, 3 ou 4 horas pra voltar. Eu não tinha comido direito naquele dia, isso foi uma péssima coisa. No dia seguinte, era o nosso último dia lá em Cusco. Meu último dia aqui em Cusco, estou aqui na Praça de Armas. Está 15 graus, eu tô morrendo de calor, que eu tô aqui com esse moletom. Eu não, juro que eu não entendo o frio desse lugar. Se fosse 15 graus em outro canto, eu estaria morrendo de frio. Aí eu só queria comprar um imã, comprei um imã, era 7 soles, pedi pra fazer por 5, a mulher fez por 5. Enfim, aqui o povo negocia, cultural, então é tranquilo pedir desconto nas coisas. O dia está lindíssimo, lindíssimo. Mas eu estou com muita preguiça de andar, então vou voltar pro hotel. Já fiz o check-out, o meu voo é hoje, então vou me despedir de Cusco. Mas um dia voltarei, eu quero voltar para fazer uma viagem mais longa, para ficar algumas noites em Ollantaytambo, ficar mais de uma noite em Águas Calientes,
fazer os tours alternados, pra não fazer nada corrido, sabe? Sei lá, uma viagem de um mês ou mais. Quero muito. É isso, agora vou voltar pro hotel, vou trabalhar um pouco. Deixei minhas coisas lá com minha colega de quarto, que está lá trabalhando também. O voo dela é mais tarde que o meu. Aí eu vou comer meu jantar de ontem, vai ser um bom almoço. Eu não quero gastar, né, gente? E sobrou metade da pizza, mais que metade da pizza. E aí, vou pedir pra esquentarem. E aí vou almoçar isso mesmo. E depois partiu aeroporto. E pra finalizar toda essa história da Montanha Colorida, eu quero fazer aqui algumas considerações, porque eu não tô fazendo esse vídeo pra assustar ninguém, muito pelo contrário, na verdade é pra trazer informação. Pra ir pra altitude, a gente precisa ter preparação, a gente precisa ter informação. Ali naquele momento, o meu emocional, ele bateu muito também, porque eu tava sozinha, então eu acho que isso impactou ainda mais pra que eu passasse muito mais mal, se é que isso tá certo no português. Se você um dia for fazer alguma viagem, experienciar a altitude elevada mesmo, gente, eu tô falando elevada 4.000 metros pra cima, mais os 3.500 metros de Cusco, muita gente também passa mal. Então também é importante ter essa preparação. O que é a preparação? A preparação, ela tá atrelada principalmente a 3 fatores. Alimentação, então se alimentar de forma saudável e leve, principalmente na véspera de altitudes mais elevadas de 4.000, 5.000 metros. E segundo, hidratação, beber muita água o tempo inteiro, a viagem inteira, para que o corpo vá se preparando desde o início e principalmente no dia do passeio também, antes do passeio, pós o passeio, para você não ficar passando mal. Na noite anterior, beber muita água. E a outra coisa é descanso. O descanso, ele é extremamente necessário. Então, não ficar perdendo noite na viagem, não ficar bebendo muita bebida alcoólica em excesso, principalmente na véspera da Montanha Colorida, por exemplo, ou de qualquer outro passeio muito alto, porque tudo isso impacta negativamente. E se você tá vendo que o seu corpo não está bem, fala com o guia, pergunta pro guia quais são as instruções dele, o que ele acha, o que você pode fazer para poder amenizar a altitude, quais são os sintomas da altitude. Se você quiser mais informações, assiste o meu vídeo, eu vou deixar aqui na descrição também. Não adianta tomar chá de coca, tá, gente? Porque folha de coca também, na verdade, ele vai acelerar os seus batimentos, então, inclusive, se você tem pressão alta ou qualquer coisa de coração, não é bom folha de coca, o chá de coca, folha de coca, ela vai te trazer mais energia. Então, não é que vai ajudar com a altitude. O que vai ajudar com a altitude é todo o resto. Se você tomar uma folha de coca, um chá de coca, ele vai te dar mais energia e isso vai ser talvez positivo. Pra finalizar, não tenha medo de ir pra altitude, não tenha medo de fazer um tipo de passeio desse, mas saiba os seus limites também. Pra mim, Fernanda, não valeu a pena chegar lá em cima, tendo passado tão mal, tendo passado por todas essas situações. Se eu não tivesse passado mal, eu ia ter gostado com certeza, mas eu não gostei, eu fiquei com raiva. É lindo, mas assim, já vi muitas outras coisas lindas também, sem precisar passar mal. Se você não tem condicionamento físico ou se você acha que você vai passar mal, aí já é bom reconsiderar. Mas é lindo sim, tá? Inclusive uma coisa, não é só linda a Montanha Colorida, porque todo mundo só mostra ali. O entorno dela é lindo também. E assim finaliza a minha saga em Cusco. Depois de 7 dias eu finalizei essa saga de Cusco e fui para o Atacama. Vim pro Atacama, na verdade, vim direto pra cá, nem fui pro Brasil. Vim pra cá ficar 3 meses. E aí, depois desse vídeo aqui, vamos ter o quê? Vlogs aqui no Atacama, que eu já gravei, estou gravando. Hoje estou gravando um, inclusive. Depois daqui a alguns dias, eu estou indo para o Brasil, ficar 1 mês e meio lá, pra depois me mudar para um outro país. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre viagens, morar fora, intercâmbio, se inscreve aqui nesse canal. Se quiser acompanhar tudo em tempo real, me segue no Instagram também. E até o próximo vídeo.